Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. É, Hoje eu gostaria de gravar falando um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou também citar um pouco da Primeira antes, a pedidos, de alguns colegas, professores, para transmitirem esse conteúdo em sala de aula. Então, antes de ir para a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e em outros países da Europa há aquele forte crescimento nacionalista, né? Aquelas ideias de sua nação ser superior à outra, os valores nacionais, a cultura, disputa de grupos étnicos e linguísticos, tal. E a antiga Alemanha, né? O Império Austro-Húngaro, também tinha esse fervor nacionalista muito forte. Então, também teve a disputa por Saça-Lorena entre a Alemanha e França. E a Primeira Guerra também gera pela expansão que a Alemanha queria no seu espaço geográfico. Porém, quando a Alemanha acaba perdendo a Primeira Guerra, no decorrer do tempo, aquelas ideias nacionalistas e as ideias que já circulavam antes mesmo da Segunda Guerra, as ideias da supremacia branca, a supremacia da raça ariana, já circulavam não só na Alemanha, mas como na Inglaterra. Sobre essa questão do fervor nacionalista que já vem na Europa e em outros lugares também, vale o livro Nações de Nacionalismo, de Edwin Hobsbawm, né? Que ele explica muito bem isso. E tem também o outro livro que eu já postei aqui no canal falando sobre o nazismo, que é Nazismo, as Grandes Reportagens, né? Da revista Aventuras na História, que eu recomendo a leitura de ambos. Então fala um pouco sobre esse processo. Hitler, na verdade, é o que ele percebe, até antes de ser preso, até quando é preso e depois absolvido, ele começa a falar da necessidade da expansão geográfica da Alemanha. E fala do tratado que foi feito na Primeira Guerra, que limitou tanto o espaço geográfico alemão como o seu poderio militar. Enquanto outras nações da Europa, como a Inglaterra, a própria França, dentre outras, estavam aumentando seu poder militar. Então ele conseguiu usar esse artifício para convencer a população da necessidade do aumento do espaço geográfico. Além do medo do comunismo, pois as ideias marxistas, né, que já vinham há bastante tempo circulando na Europa, na Inglaterra, na própria Alemanha, e em vários países da Europa, a ideia do comunismo contra o capitalismo. E isso transfere também aqui para a América, até nos Estados Unidos há uma tentativa de criar um partido comunista. É, Surgem as ideias de repúblicas, né, baseadas no marxismo na América Latina. Surge também o anarco-sindicalismo na Argentina, no Brasil, no México, no Uruguai, até mesmo nos Estados Unidos. E isso não é diferente do que acontece na Europa. Na Europa, na Itália e na Espanha, tem muitos anarco-sindicalistas, né? Vale notar que os anarco-sindicalistas não é necessariamente aqui no Brasil, por exemplo, não foram necessariamente a imigração espanhola e italiana que criou. A ideia anarco-sindicalista já existia. Mas os imigrantes italianos e espanhóis eles deram um impulsionamento maior através das publicações de vários jornais, né, anarquistas, né, voltadas para essa ideia anarco-sindicalista. E na Europa também estava circulando essa ideia, mas mais precisamente as ideias comunistas. E com o crescimento da União Soviética, até mesmo com a morte de Lenin e o Stalin, né, sendo o comandante da União Soviética, a União Soviética vai crescendo em poder, tanto geográfico como poder militar. E as ideias anticapitalistas vão crescendo. E o nazifascismo, Mussolini e Hitler percebem uma maneira de tentar é, confrontar o capitalismo, os juros de bancos, tentar reforçar a economia de seus países, mas sem aderir à ideia comunista, pois geralmente o comunismo, a maioria dos seus integrantes eram voltados para o agnosticismo, o ateísmo, contrários às tradições impostas pela religião, principalmente a religião católica e protestante. E no caso, Hitler acaba trazendo aquela visão do cristianismo deturpada, voltada para um autoritarismo. A mesma coisa Mussolini faz.
E a Igreja Católica nesse meio fica dividida, né? Porque ao mesmo tempo que há setores da Igreja apoiando o nazifascismo, desculpe, existem outros totalmente contrários. Então, gera todo um conflito, que só vem terminar quando realmente as forças aliadas, aí quando se une a União Soviética junto aos Estados Unidos, a Inglaterra, e derrotam o Japão, que está do lado dos alemães, a Itália e a Alemanha também. Mas depois disso há uma disputa ideológica, né? O que muitos chamam da pós-modernidade. A disputa é do planeta qual seria o sistema econômico dominante, o capitalismo e o comunismo. Isso dura até 1889, quando há a queda da União Soviética, e com exceção de China, Cuba, Coreia do Norte, todos os países do globo adotam o sistema capitalismo, sendo que com grandes variações, né? O capitalismo que nós temos no Brasil é totalmente do que tem na Noruega, na Finlândia ou no Canadá, por exemplo, que é também totalmente diferente do que tem nos Estados Unidos. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Peço a todos que curtam, adicionem aos favoritos, curte a página no Facebook e obrigado.